Assista agora mesmo no Projeto Front News. Centenas de drones sobre Moscou, a capital da Rússia, estremeceu com a explosão. Drones romperam a barragem de Belgorod, colocando 4 brigadas russas sob risco de inundação. E isso é só o começo. E ainda, Putin começa uma guerra contra os países bálticos. Quem será o primeiro alvo dos terroristas do Kremlin? Incendiários, quentes e em chamas. Imagens da linha de frente. Assista agora mesmo. Saudações, aqui é Sergei Mauneu e já começamos direto com o assunto principal. O fogo da vingança irrompeu em Moscou. Drones ucranianos causaram alvoroço na capital de Putin e em seus arredores. Dezenas de drones atacaram Moscou e dezenas de explosões sacudiram a capital russa. Os aeroportos de Domodedovo e Chukovsky suspenderam suas operações. E isso é apenas o começo. Analisamos todos os detalhes. Caminhonetes com metralhadoras no teto ao redor do perímetro. Kremlin. É improvável que Putin e seus generais esperassem ver tal cenário no 4º ano da guerra. No último fim de semana, Moscou e a região foram alvo de um ataque massivo de drones. Durante a noite, os aeroportos de Domodedovo e Chukovsky foram temporariamente fechados. Pela manhã, suas operações foram restabelecidas na região de Kommunarka. Durante o ataque, foram ouvidas explosões e era possível ver fumaça sobre a floresta. Durante toda a noite, o prefeito de Moscou, Sobyanin, escreveu em seu canal no Telegram sobre os drones abatidos. Outros grupos públicos russos também escreveram sobre o ataque de drones em grande escala. A URSS está planejando um ataque massivo contra Moscou e a região. Em poucas horas, 14 drones que voavam em direção à capital foram destruídos. Explosões foram ouvidas no céu em Domodedovo, Podolsk, Dubna, Ramenskoye, Kommunarka, Troitsk e Kolomna. Nos aeroportos de Chukovsky e Domodedovo, 5 voos foram cancelados e 6 foram adiados. Foram introduzidas restrições às partidas e chegadas. Um incêndio de grandes proporções deflagrou no depósito de petróleo de Serpukhov, na região de Moscou, após um ataque de drone. O Ministério da Defesa da Rússia relatou que quase 200 drones de ataque foram abatidos durante a noite. Não é a primeira vez que os próprios russos registram mais de 40 drones em direção a Moscou. Estamos justamente tentando contornar o sistema de defesa antiaérea da capital, que agora está posicionado diretamente lá. Mas a gente entende que tudo isso existe. Respostas concretas e sondagens. Sondando como é possível realizar um ataque combinado mais eficaz. Recentemente, a mídia ocidental publicou um mapa dos sistemas de defesa antiaérea que protegem a capital da Rússia. Mas mesmo com essa defesa tão densa, os drones ucranianos conseguiram se infiltrar. Por causa dessa proteção reforçada em Moscou, outras regiões e instalações estratégicas em toda a Rússia acabam sofrendo. Os analistas destacam que sistemas estão sendo constantemente realocados, mas a maior parte está concentrada ao redor de Moscou, São Petersburgo e da residência de Putin em Valdai. Simplesmente não há sistemas suficientes para proteger as refinarias de petróleo e outros objetos estratégicos nas regiões. É justamente isso que as forças armadas da Ucrânia aproveitam. Na região de Moscou, houve explosões na área do aeródromo onde está baseada a aviação estratégica russa. O aeródromo estratégico de Chaikova e o aeroporto de Kaluga, na região de Kaluga, na Federação Russa, também foram atacados. Este não é o primeiro ataque massivo com drones contra Moscou e outras regiões. Embora o Ministério da Defesa russo sempre subestime o número de drones. Quase 200. Isso é muita coisa, e o número deles só vai aumentar. Tem um caráter muito sério, de contra-propaganda, diretamente para o Kremlin. Lembro que um dos motivos para iniciar a chamada Operação Militar Especial era a questão das garantias de segurança para a própria Federação Russa, como explicavam Putin e seu círculo. Estamos vendo a guerra chegar diretamente a Moscou. E não só para os moscovitas. Estamos vendo que a geografia dos ataques de drones da Ucrânia está se expandindo.
Antes do início da chamada Operação Militar Especial, os drones não aterrorizavam os russos comuns, muito menos os moscovitas. Agora, o alerta aéreo durante toda a noite está se tornando algo comum para Moscou. E, talvez, agora os russos comecem a ter perguntas e reclamações para o chefe do Kremlin. Agora vamos analisar a situação operacional na ardente direção de Pokrovsky na linha de frente. O exército de Putin continua seu terror por aqui. Na direção de Pokrovsky, o inimigo realizou 31 ataques. Os ocupantes tentaram avançar em direção a áreas povoadas. Nekonoroka, Mernograd, Rodizkaya, Lizovka, Verevo, Udashaya, Molodetskaya, Krasny Lima, Novo Ekonomichaya, Kotlina, Novo Pavlovka, Dashaya. 4 confrontos armados ainda continuam até agora. Segundo estimativas preliminares, hoje, nesta direção, nossos soldados eliminaram 58 ocupantes e feriram 25. Enquanto isso, ameaças nucleares voltam a sair do Kremlin. Em resposta às sanções mais severas dos Estados Unidos, Putin balança seu petrel nuclear e realiza exercícios militares. Mas será que esse tal de petrel nuclear é realmente tão assustador e eficaz quanto o pinto ditador russo e sua propaganda de palácio? Especialistas dizem que já surgiram muitas dúvidas sobre a nova arma milagrosa do bunkerista. Quais exatamente? Agora vamos contar. O Kremlin mais uma vez se gabou de sua superarma. Mais uma vez, algo sem análogos para assustar e fazer propaganda. Falta gasolina, as fábricas estão pegando fogo, o país está numa completa bagunça financeira e por aí vai. E eles continuam tentando testar alguma superarma, mais uma dessas Wunderwaffe deles. Trouxeram à tona o míssil nuclear Burevestnik. E quem fez isso pessoalmente foi o próprio Putin. Disse que eles, supostamente, realizaram testes desse início de cruzeiro nuclear. Naturalmente, com sucesso. Afinal, é um produto único, que ninguém mais no mundo possui. Além disso, lembro perfeitamente quando anunciamos que estávamos desenvolvendo esse tipo de arma. Naquela época, até especialistas de altíssimo nível e categoria me diziam que sim, o objetivo era bom, digno, mas impossível de ser realizado num futuro próximo. E agora, o teste decisivo foi concluído. Os próprios testes do Burevestnik teriam ocorrido em 21 de outubro, segundo relatou Geazim. Os resultados deveriam causar medo. Durante o voo, os mísseis completaram todas as manobras verticais e horizontais prescritas. E assim demonstraram grande capacidade para contornar sistemas antimísseis e de defesa aérea. Quantos milhares de quilômetros? 14 mil. 14 mil estavam no ar? Bem, cerca de 15 horas. E isso não é o limite? Não é o limite. É óbvio que, dessa forma, o país terrorista está respondendo à imposição de sanções pelos Estados Unidos. E isso soaria ameaçador, se não fosse por um detalhe. Quem deveria ter medo são os próprios russos. O Burevestnik está longe de ser um míssil novo. Seu desenvolvimento começou na Rússia ainda em 2001. No entanto, foi Putin quem falou sobre ele publicamente. Só em 2018, na época, ele afirmou que o alcance do Burevestnik não tinha limites e que a trajetória de voo poderia ser imprevisível. Seria bom esclarecer quais são as consequências do lançamento. Afinal, não é à toa. Nos Estados Unidos, o Burevestnik foi apelidado de Chernobyl voador, Vernobyl. Míssil. É perigoso porque, se o reator for destruído, caso seja abatido ou sofra um acidente ou desastre, haverá contaminação. Uma área bastante grande será afetada. E ninguém em sã consciência quer isso. Por isso, os americanos já tinham abandonado esse projeto anticológico naquela época. O Kremlin não se importa com as consequências, por isso o desenvolvimento continuou e a catástrofe acabou acontecendo. Você se lembra? Houve uma explosão na Nanox. Algum tipo de explosão nuclear ou não nuclear, incompreensível, após a qual o nível de radiação em Severodvinsk aumentou drasticamente. Dizem que o míssil Burevestnik deles explodiu. Este incidente ocorreu em 2019. Foi justamente naquela ocasião que os testes terminaram em uma catástrofe radioativa. Funcionários da Rosatom e do Ministério da Defesa morreram.
No entanto, esse está longe de ser o primeiro caso, e com certeza não será o último. Quando os testes do míssil nuclear saíram completamente do planejado. Mais recentemente, só em setembro do ano passado, outro recém-análogo como o Aimaka explodiu durante o lançamento no silo. Imagens de satélite na época registraram danos severos ao complexo de lançamento no local do silo. Uma cratera enorme. Voltando ao Burevestnik, até agora eram conhecidos 13 testes do míssil. Desses, apenas um é considerado bem-sucedido. Naquela ocasião, o míssil percorreu 35 quilômetros e o voo mais longo do Burevestnik durou apenas 2 minutos. Foi justamente quando ele voou aqueles 35 quilômetros. Mesmo assim, no Kremlin, é claro, não deixavam de se gabar de testes bem-sucedidos sem qualquer comprovação. Putin chegou a declarar sobre o voo bem-sucedido do Burevestnik em outubro de 2023. Tudo isso, claro, ficou só nas palavras. E mesmo que a gente suponha, não vou entrar agora em detalhes técnicos e tudo mais, que eles conseguiram, mesmo que a gente suponha, em um exemplar ou talvez 2, isso é tipo Burevestnik, que ninguém realmente viu direito ainda, né? Então, mesmo que existisse um foguete desses, qual seria o sentido? Sobre. Trump reagiu imediatamente à declaração sobre os exercícios Petrel e não se impressionou com a ameaça nuclear. Pelo contrário, ele nos lembrou que existe um submarino nuclear ao largo da costa russa. E pediu para que Putin se concentrasse em terminar a guerra que ele mesmo começou contra a Ucrânia, em vez de fazer testes com mísseis. Eu não considero apropriado o que Putin está dizendo. Ele deveria acabar com a guerra. Uma guerra que era para durar uma semana, mas já está no 4º ano. É isso que ele deveria fazer em vez de testar mísseis. Mas o Kremlin não tem plano de interromper os exercícios nucleares ou, pelo contrário, ameaça que o míssil será em breve adotado pelo exército russo. Putin ordenou que o míssil fosse preparado para isso. Espera-se que isso possa acontecer em 2 anos, ou seja, em 2027. Mas será que existe alguma coisa em que se possa apostar? Agora vamos passar para a direção de Alexandrovskoye da frente. Nessa área, o agressor também tenta destruir, matar e mutilar. Na direção de Alexandriivsk, as unidades ucranianas impediram 11 ataques dos ocupantes em áreas povoadas do distrito. Sosnovka, Novoiboroka, Aristopol, Pavlovka. Atualmente, há um confronto militar em curso. A Rússia está pronta para invadir os estados bálticos. Sobre isso, inclusive a imprensa ocidental está falando abertamente. O Kremlin, na verdade, está agindo de acordo com o roteiro da Ucrânia em 2022. Sob o pretexto de combater o nazismo inventado, a Rússia, tendo testado as fraquezas do flanco leste da OTAN, está prestes a invadir a Letônia. Nossos jornalistas investigaram quando exatamente isso pode acontecer. Os representantes dos países da OTAN, especialmente na Europa, especialmente nos países pequenos, eles realmente precisam ter consciência do que estão fazendo. Depois da Ucrânia, o Báltico. Quando pessoas russas são simplesmente expulsas para além da fronteira, entende, isso são coisas muito sérias, que afetam diretamente a segurança do nosso país. Vladimir Putin representa uma ameaça não só para a segurança da Ucrânia, mas também para os estados independentes. A Letônia oficialmente negou a passagem do avião com Putin pelo seu espaço aéreo. A decisão não é apenas um gesto diplomático, é um lembrete direto ao Kremlin de que, para o mundo civilizado, Putin é alvo de um mandado do Tribunal de Haia. E logo depois disso veio uma nova provocação do Kremlin. Aviões militares russos violaram o espaço aéreo da Lituânia. Caças da OTAN foram acionados para interceptação. Isso é uma violação flagrante do direito internacional e da integridade territorial da Lituânia. Isso confirma mais uma vez a importância de reforçar a prontidão das forças europeias de defesa antiaérea. Antes disso, caças russos estavam sobre a Estônia. Outros 2 aviões russos apareceram sobre a plataforma de petróleo e gás Petrobaltic, no Mar Báltico. Em setembro, a Rússia intensificou as provocações contra os países da OTAN. O Kremlin utiliza sistematicamente formas híbridas de agressão. Em 3 meses, a Rússia produz tanta munição quanto todos os países da OTAN juntos? Em 1 ano.
Prevemos que o complexo militar industrial russo produzirá 1.500 tanques, 3.000 veículos blindados e 200 mísseis este ano. Iskander. E em apenas 5 anos, a Rússia poderá estar pronta para entrar em guerra contra a OTAN. Para Putin, a anexação da Ucrânia não é um objetivo, mas uma etapa. Seus planos incluem o ressurgimento da esfera de influência soviética, onde a independência dos países vizinhos é apenas um mal-entendido temporário. Aqui estão aqueles países que eram considerados os mais hostis, onde, na verdade, de fato, mais do que em qualquer outro lugar, basicamente muitos relocados. Putin recebeu 56,82% dos votos. Na Estônia, 75,22%. Na Letônia, 70,6%. Além das provocações militares, os russos realizam vários ataques cibernéticos. A Estônia planeja, nos próximos 4 anos, aumentar os gastos militares para 5,4% do PIB. E, neste exato momento, a Estônia já está reforçando a fronteira com o nosso país. A Rússia pode inventar centenas de motivos para uma invasão. O Kremlin já encontrou narrativas familiares para os países bálticos a fim de justificar sua invasão. De fato, pode-se realmente chamar isso de fascismo. Então, as autoridades fazem todo o possível para promover a assimilação forçada, inclusive de russos étnicos e de outros povos. Por isso, é claro, tudo o que está acontecendo agora na Letônia é uma tragédia. Na verdade, lá estão os mesmos criminosos. Eles declaram abertamente sobre a libertação dos povos irmãos, concessão de direitos e liberdades adicionais, assim como o apoio aos falantes de russo. Já hoje, nas narrativas da propaganda do Kremlin, Nave é retratada como uma cidade onde os russos estão ativamente oprimidos pelos estonianos. A língua russa não é ensinada como tal, nem mesmo como opção. E é por isso que estou mudando de emprego, indo para o ginásio ortodoxo, onde preservam a língua e a cultura russa. O Kremlin já traçou planos para aumentar a produção militar e posicionar tropas adicionais ao longo de suas fronteiras. É sobre isso que escreve o Instituto para o Estudo da Guerra. Os funcionários do Kremlin continuam aplicando aos países bálticos os mesmos discursos que a Rússia usou para justificar suas invasões nas ex-repúblicas soviéticas nas últimas 3 décadas. O Kremlin continua procurando pretextos. Um novo motivo pode ser o trem de passageiros Moscou-Kaliningrado, que passa pelo território da Lituânia. O Kremlin é perfeitamente capaz de usá-lo como pretexto para uma invasão em nome de salvar civis. Não há sensação de alarme. Há uma expectativa de problemas. Talvez seja feita uma provocação no corredor de Suwałki, na fronteira entre a Lituânia e a Polônia. Esse enclave é uma verdadeira armadilha para a Rússia. O caminho mais curto para o abastecimento das tropas lá é por terra, através do território da Polônia, passando pela cidade de Suwałki. No Ocidente, acredita-se que, em caso de guerra, a Rússia certamente vai querer abrir passagem nesse local. Um corredor para abastecer a região de Kaliningrado. Segundo a visão de mundo de Putin, não apenas os países bálticos e a Ucrânia, mas também partes da Polônia e da Finlândia deveriam se submeter à Rússia. Se a Rússia realmente quer assumir o controle dos estados bálticos, precisa fazê-lo muito rapidamente. O período de ameaça que normalmente precede a guerra precisará ser encurtado ao máximo para não revelar as intenções. Lituânia, Letônia e Estônia estão preocupadas com o aumento dos gastos militares da Rússia. Portanto, está sendo desenvolvido um plano para evacuar 1 milhão de pessoas em caso de invasão russa. Ao mesmo tempo, existe uma forte convicção de que o artigo 5 da OTAN ainda funcionará. Estamos conversando desde o amargo ano de 2022, mais precisamente desde março de 2014, quando a Rússia atacou a Ucrânia pela primeira vez e anexou a Crimeia. Os Estados Unidos já não estão dispostos a defender a Europa. Como eu disse, de graça. Eles querem que os europeus façam a sua parte. Acho que isso está correto. Claro que não é fácil, porque é preciso minimizar as perdas. Por exemplo, os fundos são destinados à educação, saúde e previdência social. Mas nós, como um Estado na linha de frente, entendemos o que está em jogo. E, voltando ao 5º artigo, o Memorando de Budapeste é frequentemente lembrado. Comparam a Ucrânia e as garantias da OTAN, mas existe uma diferença, e ela é muito essencial. A Ucrânia não é membro da aliança. E o fato de a Rússia se opor de forma tão lamentável à entrada da Ucrânia na OTAN e à obtenção das garantias do artigo 5. Para mim, isso é justamente uma prova.
O 5º artigo funciona. O cenário de um ataque surpresa ao flanco oriental da Aliança deixa de ser uma fantasia e passa a ser uma questão de tempo e da prontidão do Ocidente. Responder. A Letônia endureceu as regras de imigração. Os russos que não foram aprovados no exame ou não apresentaram os documentos a tempo para obter o estatuto de residente permanente na União Europeia. Na Letônia, você é obrigado a deixar o país. Além disso, a partir de 1º de novembro, será proibido realizar transporte irregular de passageiros por ônibus da Letônia para a Rússia e Belarus. Na fronteira com a Rússia, começará a restauração de pântanos e turfeiras para criar uma barreira natural contra tropas em caso de agressão. Por enquanto, a OTAN mantém a confiança de que será possível evitar um conflito aberto com a Rússia, pelo menos enquanto o Kremlin estiver ocupado com a guerra contra a Ucrânia. No entanto, a história ensina que aquilo que ontem parecia impossível, hoje pode se tornar realidade. E agora, a análise da situação operacional nas direções Sul-Sobuzãs e Limães da Frente. O exército inimigo. E aqui, como sempre, no seu estilo habitual. Na direção Sul-Sobuzãs, o inimigo atacou as posições das nossas unidades nas áreas dos povoados de Volchansk, Kamenka, assim como na direção de Balagovka. As unidades ucranianas repeliram 7 ataques. 5 confrontos militares ainda estão em curso. Na direção de Lima, soldados ucranianos detiveram 5 ataques nas áreas dos assentamentos de Nadeza, Novoselok e Zarechaia. E Chandribolovaia. 2 confrontos militares ainda estão em curso. E, de modo geral, Putin precisa de mais tropas na linha de frente, tendo em vista as enormes perdas em seu exército. Ele não hesita nem mesmo em enganar recrutas russos ainda muito inexperientes para que vão à guerra. Leia mais sobre este plano e sobre o que os recrutas e suas famílias devem priorizar em nosso artigo exclusivo. Pessoas, meus compatriotas, todos eles poderiam agora andar. Fale, faça. Eles poderiam ter tido mais filhos. Enfim, eles poderiam ter trazido um verdadeiro benefício para seus concidadãos. Mais de 1 milhão de baixas no exército russo desde 2022. Os cemitérios estão lotados, os pagamentos por contrato diminuíram e os comandantes roubam o dinheiro do funeral. Nos últimos 2 anos, o número de assinaturas de contratos na Federação Russa caiu ao mínimo. O Grozny está sendo atacado há 1 ano, com enormes perdas como pagamento. De onde vêm as novas pessoas para a guerra de Putin? Na Rússia, foi revelado um esquema de mobilização oculta. O Ministério da Defesa da Federação Russa tomou medidas extremas. Estão mandando os jovens para o abate. Nós assinamos o contrato em 5 de julho de 2025 sob pressão psicológica do Tenente Júnior Dasha Dorshev. Foi ele quem nos intimidou, dizendo que, se ficássemos no serviço obrigatório, seríamos enviados para Kursk. E em Kursk, se mandam pessoas para Kursk, bem, recrutas, só 70% voltam. E 30% morrem lá. O serviço militar obrigatório é uma mobilização disfarçada. Hoje, na Rússia, os recrutas estão se tornando uma força significativa que as autoridades estão jogando na chamada Operação Militar Especial. Meus amigos do alistamento foram feridos, tiveram concussão ou morreram. Trabalharam com fragmentos azuis. Continuam a ocorrer casos de recrutas sendo forçados a assinar contratos militares. Um deles era Andrei Smirnov. 51ª Brigada Ferroviária. Declaro que não desejo assinar um contrato militar. Se aparecer um contrato assinado, eu aceito. Assinado sob pressão psicológica ou física. Ou por meios fraudulentos. 195 mil rublos foram depositados em seu cartão bancário. Descobriu-se que esse era o primeiro pagamento previsto no contrato que, aliás, estava redigido em seu nome. O próprio documento, afirma Smirnov, foi escrito à mão e assinado por outra pessoa. Outros jovens não conseguem lidar com a pressão psicológica dos comandantes que tentam persuadi-los. Concordar em ir para a guerra, em vez de voltar para casa para suas famílias. Ele disse que, no fim das contas, ninguém vai me esperar em casa. Meus amigos vão desaparecer. Meus pais,
Pelo contrário, vão me mandar trabalhar. Ninguém vai cuidar de mim, nem se preocupar comigo. Que eu não sou importante para ninguém. Vou continuar assim. Eles são espancados, privados de sono e de contato com seus entes queridos. Em alguns casos, até atiraram com armas de ar comprimido nos que discordavam. Assinam contratos pelos recrutas sem avisá-los. Eles já são formalmente enviados para a guerra como militares contratados oficiais. Não estou dizendo isso sem provas. Recentemente, neste ano, houve um grande escândalo em Shebarku, que fica na região de Chelyabinsk. Na região de Chelyabinsk, há uma unidade militar famosa onde o próprio Ministério Público, sob pressão dos apelos dos familiares, escondeu e reconheceu que houve falsificações por parte do comando para assinar contratos. O uso de recrutas permite liberar os contratados e mercenários para novas ofensivas. Eles ainda têm 18 anos, não têm experiência de combate. Na verdade, nem experiência de vida eles têm. Como eles podem ajudar na linha de frente? Nas unidades militares russas, existe um plano não oficial para recrutar contratados entre os recrutas. Nós temos testemunhos de pessoas que foram colocadas em secadores superaquecidos e mantidas lá por muito tempo, até concordarem em assinar o contrato. Pessoas de Cusbas me contaram que um recruta conseguiu resistir a essa pressão e não assinou o contrato. Mas a que preço? Quebraram a cabeça do fêmur dele e ele foi dispensado do exército antes do tempo. Ou seja, ele não assinou o contrato, mas ficou inválido. E, mesmo assim, as pessoas consideram esse caso um sucesso. Esses são os nossos sucessos. A mãe de outro soldado russo do serviço obrigatório contou que o filho dela assinou um contrato para servir no exército, depois de sofrer pressão. Ele me explica, diz: mãe, eu mesmo não entendi como. Aconteceu assim. Eu nunca tive vontade de assinar o contrato. Quando ele apresentou um pedido para recusar o contrato, não aceitaram e disseram que a assinatura do contrato foi voluntária. No Krai de Primorie, por se recusar a assinar o contrato, os recrutas são alvo de outros soldados que organizam punições coletivas para eles. Um conscrito foi forçado a assinar o contrato por meio de coerção e de pressão moral e psicológica. A criança não quer ir. Ele será enviado para a operação militar especial. O menino tem só 18 anos e ele assinou sem querer. Essa coerção foi contra a vontade dele. Ele não pretendia e não queria assinar esse contrato. Disseram para ele: você não tem escolha. Você vai assinar de qualquer jeito. A mãe não sabia que o filho tinha sido levado para a guerra. Ele achava que iria para uma unidade de guarda, mas acabou em Mariupol. Não sabemos onde nosso filho está agora. No momento, temos conversas, capturas de tela com ele, gravações de áudio, vídeos, conversas em que ele confirma que assinou o contrato sob pressão, contra a própria vontade. Atualmente, o alistamento para o exército da Rússia está acontecendo na Crimeia anexada. Vocês estão se tornando parte da linha de defesa do nosso país. Os recrutas, tanto da Rússia quanto dos territórios ocupados, já nos primeiros meses de serviço são forçados a assinar um contrato militar para que haja uma possibilidade legal de enviá-los para a guerra. Além disso, as forças de segurança usam soldados recrutas em batalhões para derrubar drones. Mano, por exemplo, a gente está servindo como recruta, né? Tipo, em alta, os caras recrutas, né? Parece que 3 morreram, 200 corpos e 16 pessoas. 300 feridos, só recrutas mesmo. Os drones chegaram voando. E aqui também eles passam voando com frequência. E imagina, os caras derrubam os drones e nem recebem nada por isso, acredita? Embora tivessem dito que, tipo, se derrubassem drones, iam pagar direitinho. O número de recrutas de ontem que se tornam contratados e vão para a guerra, segundo os defensores dos direitos humanos, é mantido em segredo. Aproximadamente 300 mil por ano. As pessoas são convocadas para o serviço militar obrigatório, mas mesmo que 1/3 assine o contrato, isso dá uns 100 mil novos contratos. É um tipo de recrutamento forçado, que acontece o tempo todo. O Ministério da Defesa da Rússia, para cumprir a ordem de Putin, tapa buracos na linha de frente com garotos de 18 anos. Mas ninguém pode ajudá-los a evitar isso. Afinal, Putin nem sequer tenta parar esse banho de sangue.
Bom, agora vamos discutir a situação operacional nas direções de Slaviansk e Konstantinovka. A situação por lá também está tensa ao extremo. Na direção de Slaviansk, nossos defensores repeliram com sucesso das tentativas dos ocupantes de avançar nas regiões de Yampol, Serebrianka, Severs e Vienka. Mais 2 confrontos ainda continuam até agora. Na direção de Konstantinovka, os ocupantes atacaram hoje 11 vezes as posições dos nossos defensores perto de Shecherbinoska, Ruzhny Yar, Katerinolka e Sofieka. As forças de defesa repeliram todos os ataques inimigos. O Kremlin está criando uma bela imagem do retorno dos prisioneiros de guerra russos da Ucrânia, mas, provavelmente, é só isso mesmo. Porque, na prática, os prisioneiros de guerra russos, após a troca, são imediatamente enviados de volta para a linha de frente. Porque os comandantes militares de Putin não permitem que seus mobilizados capturados fiquem na retaguarda? Qual é o motivo de eles serem imediatamente jogados de novo para morrer na Ucrânia? Agora vocês vão entender tudo. Bandeiras russas, rostos satisfeitos e roupas arrumadas. Assim o Kremlin demonstra o retorno dos prisioneiros de guerra russos à sua pátria. Por dentro, estou inundado de sentimentos, sensações muito agradáveis e calorosas por saber que verei minha família, meus parentes, meus filhos e meus entes queridos. Mas será que ele vai ver? Afinal, a felicidade não durou muito. Você já esteve em casa desde que voltou? Não. Seus pais sabem que você está sendo mantido em cativeiro pela segunda vez? Sim, eles sabem. Onde? Eu escrevi uma carta. Como foi que eu não voltei para casa e acabei em cativeiro novamente? Eles me mandaram de volta para a guerra. Imediatamente. Mas antes de enviarem os prisioneiros de guerra de volta para a morte, eles podem ser torturados por mais 2 horas com interrogatórios de polígrafo em unidades do FSB. É surpreendente que durem tão pouco. Porque eu lembro que o regime atual de Putin é o sucessor do regime de Stalin. E o mais curioso é que o tempo passado em cativeiro não conta para o tempo de contrato. Tática interessante do Kremlin, né? Para Putin, nunca é suficiente carne de canhão. Por isso, todos que conseguem ficar de pé e participar dos ataques suicidas vão continuar indo para esses ataques. E, consequentemente, é claro que para o Putin, todos os que forem trocados vão voltar direto para a linha de frente. E ninguém pretende liberá-los, porque já são aqueles escravos que o regime registrou como seus próprios escravos. E, claro, na Rússia não há qualquer tipo de descanso, encontro com familiares ou, Deus nos livre, reabilitação. Afinal, você não cumpriu seu dever até o fim. Imaginar. Por um instante, eles conseguem voltar para casa após o cativeiro ucraniano. E eles contam o que está acontecendo na frente de batalha e o que lhes aconteceu durante o cativeiro ucraniano. Como eles viviam, basicamente, comiam, passeavam, assistiam televisão, liam livros, faziam o que gostavam. E o que vão dizer sobre os ucranianos depois desses relatos? Será que dá para deixá-los conviver com outras pessoas? Não pode, eles têm que ser mortos imediatamente. Além disso, todo mundo que vai para a chamada Operação Militar Especial tem uma escolha. São precisamente todos aqueles que recebem instruções sobre como agir para evitar serem capturados. A princípio, achei que fosse uma piada militar. Mas, resumindo, Grey, isso não é piada. Estas são algumas das maneiras pelas quais eu deveria cometer suicídio se corresse o risco de ser capturado. 1. Em princípio, a Rússia também cria as condições mais confortáveis para seus militares e lhes fornece tudo o que precisam. Mas, aparentemente, a água não estava incluída nessa lista. Bebemos o melhor que podemos e depois damos um jeito. Aparentemente, Putin não está tão preocupado com o retorno de seus cidadãos. Putin não os considera pessoas. Para ele, eles são carne de canhão. E se eles têm água ou não, tanto faz. Bom, se não tiver água, realmente vão beber das poças. Mas o principal é, vão lá, morram pelo forreiro. Putin, sim, realmente acha que há muita gente. E a reserva de mobilização na Rússia é realmente grande. Ele acha que sua máquina policial, FSB, polícia e afins são suficientes para arrastar qualquer um para a guerra.
Qualquer um, quando eles precisarem, eles pegam. E por isso ele realmente não sente pena de ninguém. Mas há também aqueles que, mesmo assim, conseguem voltar para casa depois da guerra. Parece que eles tiveram sorte de não serem capturados nem de se intoxicarem com a água cristalina do chão. Os contratados podem ter esse prazo e, ao final do contrato, podem voltar. Mas é claro que, se a pessoa já estava presa antes da guerra, ela já não estava muito bem da cabeça. E aí ainda foi para a guerra e pirou de vez, então não tem nada de surpreendente nisso. Lembrando que o Pudel não considera ninguém como gente, então não precisa cuidar deles, e não há nenhum tipo de ajuda psicológica para eles. No começo prometem voltar. E ainda por cima, não de mãos vazias. Vamos voltar. Com vitória. Mas na situação de lutar até a morte na linha de frente pelos sonhos do Putin, já seria bom apenas conseguir voltar. Mas nem isso, infelizmente, está previsto na própria Rússia. Por hoje é só, mas muito em breve, no programa Front News, teremos novos materiais exclusivos dos nossos jornalistas, direto dos pontos mais quentes da guerra, coletados para que você saiba a verdade. Aqui quem falou foi Sergei Maunil. Cuidem-se. E cuidem dos seus entes queridos.